pessoal, seja muito bem-vindo a mais um podcast. E, mais uma vez, eu quero já pedir a vocês, clica lá no ícone, aciona o sininho, que aí todas as terças você vai estar recebendo lá o link para você assistir nosso podcast. E eu sou Emanuele Freitas, eu sou neurocientista especializada em psicopatologia, avaliação e diagnóstico e terapeuta ortomolecular. O tema de hoje é um tema muito atual, mas que ainda causa uma certa confusão, né? A gente vai estar falando de pensamento acelerado, que é, na realidade, uma psicopatologia. Ele não é um transtorno nem uma doença, tá? É uma psicopatologia que tem causa mais nos cotidianos do tempo contemporâneo. Ela foi apresentada, ela foi identificada inicialmente pelo psiquiatra Augusto Cury, onde ele aborda várias questões relacionadas aos sintomas dessa patologia, o que a pessoa pode apresentar. E alguns deles eu vou passar para vocês, por exemplo, como a preocupação excessiva, né? A pessoa tem ali, acaba se tornando uma preocupação excessiva, pode trazer para essa pessoa dificuldade de concentração, uma fadiga física e mental de forma excessiva, instabilidade emocional, acaba apresentando em alguns quadros, tá? Intolerância à frustração, não são em todos, mas apresenta comportamento inquieto e algum sofrimento por antecipação. Então, a pessoa acaba criando situações dentro da mente dela que podem ir gerando bastante comprometimento a nível físico e social, no dia a dia dessa pessoa, né? E se você já ouviu alguma coisa, já sentiu algo a respeito, já aproveita e também compartilha com os amigos, tá? E hoje a gente tem uma convidada especial, tá? Conheci há algum tempo atrás e a gente conversou muito e realmente quando eu pensei nesse tema, não podia convidar outra pessoa, não fosse a jornalista especialista em neurodesenvolvimento, Jennifer Tartarini. Seja muito bem-vinda, Jennifer. Gostaria que você desse aí a sua apresentação para o pessoal. E seja bem-vinda. Obrigada, Emanuele. Muito obrigada, pessoal. É um prazer enorme estar aqui. Realmente, a gente vai falar de um tema assim polêmico, né? Estou aqui para aprender muito também e contar um pouquinho da minha experiência nessa área específica do pensamento acelerado. Ok. E fala para a gente aí um pouquinho do seu trabalho, da sua experiência, como é que é o seu dia a dia. Eu soube agora que você voltou-se para a área do neurodesenvolvimento, né? E aí você juntou o jornalismo, que já é realmente trabalhar nesse ponto da pessoa, do dia a dia, mais o neurodesenvolvimento. Conta aí um pouquinho para a gente como é que está sendo essa nova etapa. É bem desafiadora, né? Tomei uma decisão na minha vida de sair de uma profissão totalmente diferente, apesar da gente trabalhar com pessoas, né? Essa ciência humana, comunicação, que eu sempre amei também, mas eu estava numa época da minha vida em que eu estava muito imersa no digital. Eu trabalhava com reportagens, eu fazia entrevistas, e ali aquilo saturou meu córtex pré-frontal, né? Eu precisava, às vezes, fazer entrevista com 10 personalidades. Aí eu não queria ser aquela jornalista que falasse o mais do mesmo, fizesse as mesmas perguntas. Hoje em dia, o jornalismo ele mudou bastante, né? Ele está muito mais opinativo. Os jornalistas criaram as suas mídias digitais, são formadores de opinião. Então, ali eu me aprofundava na história de cada um. Eu virava à noite trabalhando e estudando a história deles. Mas você sabe como é que é mídia, né? Quanto mais, melhor. Aí apareciam aqueles lá do dia ainda, onde eu estava no evento. Então, aquilo saturou meu córtex pré-frontal mesmo, de muita informação. Porém, esse foi, assim, o boom para que eu realmente tomasse uma atitude com relação aos sintomas, porque os sintomas mesmo, eles começaram lá atrás. Foi aí que eu migrei essa profissão para outra profissão e hoje estou atuando na área diretamente com crianças diagnosticadas mesmo. Mas aí a gente acaba falando da família, né? Que a gente trata pai e mãe, a gente lida direto com eles. Tem que ser todo e mundo. É muito pensamento acelerado. Realmente, a atualidade tá demais. Então, como é que foi assim? Vamos voltar um pouquinho. Como é que foi a sua infância?
Eu não tinha como não perguntar. É. Não tem como. Engraçado que essa semana eu estava estudando sobre os traumas da infância, né? Inclusive, teve um estudo com, se eu não me engano, mais de 10 mil britânicos. E eles estudaram esses 10 mil britânicos para saber aqueles que tinham alguns traumas na infância, que eles chamaram esse estudo de experiências adversas na infância. E eles descobriram que a maioria das pessoas que tiveram algum transtorno mental na fase adulta teve pelo menos alguma experiência adversa na infância. E nós somos as nossas memórias, né? Hoje eu estava fazendo treinamento de professores, eu estava falando sobre isso com eles. Nós somos as nossas memórias, as nossas lembranças. Se a gente não tem a nossa memória, a gente não existe. E o que a gente lembra da nossa infância, daquilo que a gente passou e tudo mais, para realmente se reiterar o que a gente é no futuro? A minha infância, assim, eu não tenho assim do que reclamar com relação à questão econômica. Nunca tivemos fartura dentro de casa. Éramos eu, mais 2 irmãs, né? E minha mãe se separou muito cedo, meus pais se separaram muito cedo. Mas eu tive uma experiência diversa na infância, que eu fui abusada sexualmente por um parente da minha família. E realmente eu cresci aquela menina que me chamavam que era rebelde, né? A menina rebelde, a fora da curva. Porque surge alguma coisa. Eu cresci com uma carência muito grande, querendo uma presença paterna, porque minha mãe, logo depois, ela se casou um tempo depois, mas também tinha um relacionamento muito conturbado. Então, eu cresci, principalmente na fase da adolescência, uma adolescente que queria chamar atenção, que era extremamente rebelde. Aí você sabe, né? Aquela questão de reafirmação, senso de coletividade. E geralmente, quando ocorre esse tipo de situação na infância, né, não é muito, pelo menos naquela época, a gente não tinha muito esse olhar diferenciado. Era tipo, sacode, levanta a poeira e continua a vida. Só que a gente sabe que existe todo um trauma, toda uma situação que muda. É verdade. Entendeu? Dentro do contexto tanto físico e mental de uma pessoa. É uma violência. E hoje, eu não sei se todos os casos realmente ainda têm essa questão de ser bem cuidado, né? Mas já era um gatilho, provavelmente, né, para a sua vida. E aí entra aquela questão. E a adolescência? Porque enquanto é criança, né, esse gatilho, digamos assim, ele vai sendo visto de uma forma diferenciada, ele não vai ter um aprofundamento. Mas quando chega na adolescência, é onde o negócio começa a ficar, né, mais... Ele transborda. E aí transborda em alguns pontos. No seu caso, você foi para o que a gente chama do auge, né? A questão de se sentir diferente, você foi ser rebelde, como o pessoal gosta de falar. Então, você seguiu para o outro lado, digamos assim, porque a gente tem 2 viés. Isso. Ou a pessoa ela entra num processo de reclusão e introspecção diante de um fator desse, ou ela segue para o outro caminho. Mas ambos os lados... É o extremo. Exato, o extremo nunca é bom, né? Exato. Mas com o mesmo propósito, que é o quê? Olhem para mim. Tem algo aqui que não está bem. Né? E como é que foi? E no meu caso foi isso mesmo. Eu era filha do meio, né? A minha irmã mais velha era... Até hoje, ela sempre foi a irmã exemplar, aquela que sabia o que queria, estudou para aquilo e foi até o fim, e sempre foi o exemplo da família. A minha irmã das 9... A gente tem muita coisa, eu sou a filha do meio. Sério? Tu é filha do meio também? A minha irmã mais nova era a xodó da família, a caçulinha, né? Aquela bastante, né, cuidada ali e tal. E eu era do meio, a rebelde, a extravagante. E eu cresci com uma carência paterna e, ao mesmo tempo... vamos dizer assim, por dentro eu criei em mim uma revolta dos homens, contra os homens, né? Então, poxa... Pelos seus aspectos também não tratados. Isso aí. Diante dessa questão, porque foi causado em você. Né? Isso aí. E aí, quis me afundar nas drogas, entendeu? Então, assim, foram vários... Você chegou a entrar no caminho
Eu cheguei, só não conheceu? fui usuária, eu cheguei a experimentar. Ok. Entendeu? Então, eu fiquei buscando... A verdade é essa, a pessoa tem um vazio que nunca se preenche e ela quer preencher aquele vazio com outras coisas. Então, ela vai buscando caminhos ali. E a adolescência é a fase, uma das consideradas pela ciência, uma das fases mais difíceis que o indivíduo passa, né? A gente tem toda uma transformação ali, né? Seja a nível neuronal, Hormonal, né? É ebulição geral ali na situação Geral, toda. geral. Reafirmação da identidade. E minha mãe sempre foi muito religiosa também, né? Então, assim, tudo aquilo que a gente foi ensinado, eu simplesmente virei as costas para os ensinamentos cristãos da minha mãe. Então, eu queria mostrar, desbravar o mundo, experimentar coisas novas. Então, tinha tudo aquilo também daquela questão de você viver dentro de regras e você querer ultrapassar aqueles limites, mostrar. Não sei se você sabe por que isso ocorre. Geralmente. Não sei. Porque, na realidade, aquele ambiente é um ambiente seguro para você. E você tinha todas as regras, todas as questões muito bem direcionadas. Sendo que isso foi violado. Então, a partir da adolescência, você encara aquilo como uma mentira. E aí você tenta provar que é muito mais seguro do outro lado do que aquele que você viveu. Nossa, que perfeito. Entendeu? Então, você acaba indo para o oposto. Não é que seja, é porque no seu contexto emocional aquele ambiente não te resguardou. Ainda que aquilo não tenha vindo à clara. Estava no meu inconsciente. Exato. Não, é isso? Tudo é inconsciente. Tudo que a gente executa na maior 90% parte da das nossas vida é decisões diárias são Exatamente. feitas pelo nosso inconsciente. E é justamente por isso que o adolescente ele não percebe literalmente que ele está fazendo o errado. Ele acha que ele está buscando conhecer coisas novas, ele não percebe. Exatamente. Só que é difícil para as pessoas que estão dentro ali daquele momento entender por que houve essa mudança, se as outras não mudaram. Sabe? Até porque minha mãe não sabia que tinha acontecido comigo na infância. Eu fui contar para minha mãe, eu tinha 18 anos de idade. Pior ainda. Eu já tinha saído da casa da minha mãe e fui morar na casa do meu pai. Entendeu? E vivendo outro contexto familiar, com outros princípios e valores diferentes dos da minha mãe. Entendeu? Sim, entendi. E você acha que nesse momento você já tinha algum sintoma, além, é claro, da sua mudança no contexto a sua adolescente e tô vivendo? Ou você... Não, tem pontos aqui que ultrapassa. Eu não percebia isso na época, obviamente que não. Mas relacionado a pensamento acelerado, não. Eu não tinha esses... Como era nos estudos? Esses sintomas. Como era nos estudos nessa época? Não gostava de estudar. Não? Era rebelde. E outra, matemática, eu gostava amava português, criava histórias. Então, assim, eu escrevo desde pequena e leio muito. Sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de escrever. Agora, matemática, o básico, descalculia mesmo. Que é justamente as alterações que podem ocorrer aí. Tem algum ponto que ocorre, né, dentro do contexto da aprendizagem. E junta ao fato de você ter uma preferência, né, que você domina, que você está ali, que você... eu estou escrevendo, eu consigo passar o que eu estou pensando, sem precisar contar para ninguém. Engraçado que as pessoas falavam, Jennifer, você se comunica muito bem. Eu não acho que eu me comunico verbalmente, né? Eu me expresso muito melhor pela escrita. Eu também. Eu consigo escrever e transmitir o meu pensamento melhor ali. E era isso que a gente estava conversando aqui antes de começar o programa. E as pessoas olham e falam, nossa, como ela é comunicativa. Né? E eu falei, eu sou meio introspectiva. A questão, né, da socialização e tal. Já na escrita, não.
Ali eu consigo Como é que pode, botar né? para fora realmente tudo. Uma das terapias que eu aconselho quando eu vejo pacientes que chegam pacientes para mim, que a gente vai trabalhar na linha da psicanálise, por exemplo, e que eu vejo que tem essa dificuldade de exposição, é o caderno do seu pensamento. Porque geralmente o paciente que tem essa aceleração, ele tem essa dificuldade de verbalizar o que ele está sentindo. Então, ele no papel, não. Aquilo toma forma. E, ao mesmo tempo, ele não está falando para outra pessoa. Ele não está se expondo. Entendeu? Então, Mas está ali sendo materializado. Exatamente. E é bom botar para fora. O problema, for, né? Um dos fatores, por exemplo, que leva a gente a entender isso foi você só revelar a situação que você viveu aos 18 anos. Ou seja, não foi colocado para fora. Exato. E aí você passava para o papel. Entendeu? E é um contexto muito interessante. Eu fazia uns versos, assim, muito engraçado, que as pessoas nem entendiam. Eu colocava na internet, assim, profundos, sobre abuso sexual, sobre frustração, sempre sobre isso, sobre não acreditar, realmente, não acreditar nas pessoas. Eu estou quase conseguindo chegar num contexto. Eu vou chegar num diagnóstico aqui hoje para mim, gente. Porque assim, tô amando. A gente conversando antes, você falou uma coisa que eu precisei anotar. Então, depois a gente chega nela ali para que você entenda mais ou menos o porquê dessa questão da sua infância, sua adolescência, seu prazer em escrever e a sua vida adulta. Entendeu? E aí, na minha adolescência, ainda tinha isso, ó. Eu fui pro caminho das drogas, não cheguei assim... É porque, assim, eu acredito muito que Deus me ama, sabe? Porque eu tive experiências, por exemplo, no meu aniversário de 17 anos, que eu chamei vários amigos para usar drogas. E eu fui no banheiro. E eu lembro que eu cheirei. E ali, eu não senti nada, Emanuele. Nada. E eu sempre fui muito, assim, impulsiva. Sempre fui muito impulsiva. E eu falava com Deus assim: Pois, Senhor, me deixa viver. Assim, eu sempre falei com Deus muito assim, de conversar com Ele, sabe? Como uma pessoa. Sim. Com Ele eu me expressava. E sempre me expressei. E nunca tive medo de ser quem eu sou. Não tem julgamento. Não tinha julgamentos, não tinha regras, não tem aquilo, dedo na cara, que eu tinha muito, né? Tinha aquela rigidez e tal. Porque também depois que minha mãe, ela separou do meu pai, depois que ela casou, o meu padrasto, ele era muito rígido. Era aquele de, tipo, se você for no shopping com os amigos é pecado, entendeu? Então, a gente não podia fazer muito nada, era só igreja, casa, igreja. Então, era quebra de regras mesmo. Então, para mim, era como se Deus estivesse me perseguindo ali naquela hora. E aí eu falei assim na varanda e... vou usar mais esse negócio, não. Não quero mais saber disso. E tal. Entendeu? De uma certa forma, ele agiu. E só que... Oi? De uma certa forma, ele agiu. Ele agiu. Ele agiu. Essa consciência aí, né? Não quero. Mas foi você que tomou a decisão. Foi. Não foi ele, não. Entendeu? Foi você. Porque as drogas... muitas das vezes as pessoas elas entram por curiosidade, né? E ali vai se intensificando. É a mesma coisa quando eu falo da pessoa autolesiva, por exemplo. Pessoas que fazem o cutting, pessoas que fazem autolesão realmente. Nós temos uma questão cerebral que a gente tem essa capacidade de suportar e de se acostumar com a dor. Eu conheço uma que faz isso. Exatamente. E aí, aquele cortezinho que eu dei hoje, que doeu, eu amanhã vou já não fazer vai doer outro, mais. Já não vai doer mais. E ali eu vou aprofundando aquela coisa toda. E é emocional. Tudo isso é uma parte emocional. E as drogas, geralmente, ninguém começa porque está muito feliz. É verdade. Ele começa porque ele está vivenciando uma dor interna muito grande. O tal vazio, né? Exatamente. Que quer preencher. Aquele vazio, aquela sensação de que não pertence. E tem, ainda fora, a própria adolescência. Fora. Né? Que é aquela época do desbravar mesmo. Então, quando
você tem pessoas que usam, aí a primeira vez, tipo, eu ouvi um caso uma vez de um rapaz que ele falou comigo que ele não conseguia, a mente dele não parava. Ele ficava com os pensamentos. E quando ele utilizava, né, a droga em si, né, ele ficava zen. E ali ele começou a associar realmente essa paz, digamos assim, que ele sentia na cabeça à droga. E ali ele foi cada vez mais. É aí que entra o vício, né? E aí, quando ele viu, porque aquele caso, eu consigo parar, eu vou parar, e etc. Mas quando ele viu, ele já estava muito dependente daquilo. Porque, na realidade, o que ele queria não era a droga. O que ele queria era aquela paz na mente dele. Isso aí. E existem outros contextos que chegam nesse ponto aí, porque que ele não tinha paz na cabeça dele. Mas a gente também tem uma questão que interfere, que hoje em dia ficou comum. Né? Hoje não tem mais tanto tabu, eu espero, que é a terapia. Vou falar para você uma coisa. Não tem tanto tabu, né? Mas antes de vir para cá, eu parei na cafeteria. E as 3 meninas falaram assim... Aí eu estava procurando local, né, e tal, não sei o quê. E eu falei que ia participar de um podcast e tal, ia falar sobre saúde mental. Isso é coisa de maluco. A gente ouviu bastante isso semana passada. Mas por que, gente? Século XXI, falar de saúde mental é coisa boa. Então, semana passada, eu ouvi que... Porque eu encaminhei para o psiquiatra. Oh, meu Deus. E aí... Não, eu tenho que ir para o neurologista. Eu não estou maluca. E eu falei, gente, não existe. Pelo amor de Deus, vamos lá. Deixa eu explicar. Pelo amor de Deus, gente, não é atenção. Assim, entendeu? Aí foi onde eu botei o vídeo lá no Instagram, coloquei no TikTok, explicando a diferença quando você vai para um neurologista e quando você vai para um psiquiatra. E eu acho que eu vi esse vídeo. Você viu? Por quê? As pessoas ainda confundem, sabe? Isso. E ansiedade, por exemplo, já dando uma dica, tá, gente? Não é o neuro, tá? É o psiquiatra que trata. Agora, se você tiver uma enxaqueca crônica, é o neurologista que vai tratar, não é o psiquiatra. Então, e o pensamento acelerado, inclusive, é associado à ansiedade, né? Exatamente. É o próprio psiquiatra que atende. Mas a ansiedade que é associada ao pensamento acelerado é a generalizada. Isso aí. Não é já, as outras tipos já de se ansiedade. torna a ansiedade patológica. Exatamente. Já é clínico, é patológico. Então, mas infelizmente, tem. E naquela época, imagino eu, tanto desse rapaz quanto na sua história, não precisava. Você não precisa de terapia, você não precisa ir ao médico. Isso, né? Não tinha. Só a alta sociedade que ia, né? Que tinha essa possibilidade. Nem se falava tanto, né, a psicanálise não, porque a gente já tem um longo caminho aí de psicanálise. Mas a própria psicologia comportamental, a psicologia... E a neurociência em si, ela vem depois da década de 90, né? Que foi conhecida como a era do cérebro. Depois da vinda da ressonância magnética, né? Funcional. Isso. Aí começou a ficar... Hoje em dia está disseminado. O pessoal quer. Quando eu fiz neurociência, a primeira coisa que eu vi, eu falei, você está doida. Meu Deus. Porque aonde você vai trabalhar? O que você vai fazer com isso? O que a neurocientista faz? Né? E eu escolhi uma área que muitos não procuravam. Eles queriam a neurociência cognitiva, por exemplo. Né? E eu escolhi a clínica. Né? A parte de análise mesmo, químico, anatômico, fisiológico, cerebral. E aí fiquei ouvindo isso de 2018 até 2023. Meu Deus. E agora eu vejo muitos me perguntando o que eu faço para me tornar neurocientista. E eu sou da época ainda onde poucos neurocientistas ficavam realmente no Brasil. Né? Eu tenho assim, pessoas que eu tenho eu vejo uma competência assim, extremada mesmo na neurociência que, infelizmente, não está no Brasil. Isso que eu ia te falar. Como é que pode, né? A maioria das pessoas abertura. que elas resolvem exercer a neurociência em si lá fora. Lá fora. Porque lá eles dão... o campo é muito mais aberto para essa área, né? A gente tem uma profissional
top, que é a Suzana Herculano. Então, ela é referência realmente na neurociência. E foi onde começou a mostrar para a gente como o nosso cérebro reage a essas questões emocionais, as questões das drogas, e que não é brincadeira, sabe? A pessoa que tem ansiedade, ela não está brincando, ela tem realmente uma alteração. E hoje ainda é difícil as pessoas entenderem isso. Aí acontece esse tipo de coisa. É coisa de maluco, é doido, né? Eu não preciso disso, entendeu? E, engraçado que a internet está aí para isso, né, gente? A gente está na era da informação, é só a pessoa buscar saber, conhecimento, só que hoje em dia... tratamento e tem cura, sabe? Então, assim, o pessoal, infelizmente, ainda tem essa questão. Eu, durante muito tempo, né, por ter essas questões que eu tenho, altas habilidades, a questão da autodidatia, e... Na época anterior, lá na minha infância, também e adolescência, quando eu tive minha primeira crise de pânico, né, na época eu lembro que o médico disse que eu tinha uma doença não verídica. Sabe? Caramba! E aí não se sabia. E tinha até a questão da competência mesmo, né? Não se sabia exatamente o que se tinha. Hoje, depois de muito tempo, eu tive a última crise com 21 anos. Né? E ali, realmente, quem tem essa patologia é realmente bem complicada, porque vem do nada. Quer dizer, vem do nada é balela, mentira. São gatilhos que vão se acumulando, e aí é uma gota, e aí explode. Né? Mas ainda existe, tanto para depressão, para ansiedade, para síndrome do pânico, e agora nós temos para SPA, esse tipo de coisa, esse tipo de pensamento, né? Que as pessoas acham que não é verdade, que não está acontecendo, né? Obrigada. E às vezes as pessoas até se dão conta de que tem alguma coisa errada, o cérebro está emitindo sinais porque o teu corpo está reagindo, mas acontece como aconteceu comigo. Eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu tenho que aguentar. Mas uma hora a própria saúde obriga você a parar. Exato. Ou vai ser físico. Gente, físico. Eu esqueci a senha do meu cartão de crédito, aquela que eu uso para todos os cartões, no caixa do supermercado, cheio de compras. Os meus esquecimentos ficaram tão intensos que, assim, eu comecei a querer desenvolver uma fobia social. Porque eu comecei a ficar com vergonha. Eu estava ali no meio da roda de amigos, eu esquecia. O que eu ia falar? E eu comecei a falar assim, como é que eu vou estar... eu vou começar a trabalhar, uma jornalista, uma comunicadora que não sabe se comunicar. E aí eu comecei a ficar com vergonha de estar em sociedade. E eu comecei a ficar reclusa. Comecei a me isolar. Mas, na verdade, o isolamento ele é o contrário, né? Ele potencializa aquilo ali. Exato, porque a continua. Você está ali naquele momento e a sua mente não para, porque justamente nós temos o nosso dia a dia. Né? E esse foi o primeiro sintoma que você percebeu? Não. Ou não? Na verdade, eu já tinha sintomas de ansiedade, né? Eu sempre fui bastante acelerada em si. Mas aconteceram outras coisas também que foram gatilhos. Foi... Assim que começou a pandemia, foi logo nessa época que eu me separei. E eu era extremamente dependente economicamente do meu ex-marido. E ali eu me vi sozinha, com 2 crianças, né? Mas ele sempre foi um pai presente. E hoje a gente, é bastante companheiro com relação a os valores das crianças, tudo isso. Mas no começo foi realmente difícil também para mim como mãe, porque eu absorvia... porque eu absorvia muito a questão do sofrimento das crianças. E elas estavam sofrendo. Porque, na verdade, elas estavam passando pela mesma coisa que você tinha passado lá atrás, né? Estava se repetindo. Exatamente. Estava se repetindo a história. E aí você viu não que existisse a possibilidade, tá? Mas você viu uma possibilidade delas viverem uma situação que você viveu. Exatamente. Por isso que foi bem... E ainda estava na pandemia. Estava na pandemia. Eu fui para o interior,
voltei para o interior, que foi aonde eu vivi minha adolescência, rebelde, tudo. Voltei com os meus 2 filhos para lá e eles ficaram muito longe do pai deles. E ele ia buscar de vez em quando. Então, eles sofreram demais, o Caleb, o menorzinho, assim. Eu vejo que ele, hoje em dia, ele não sofreu tanto quanto a mais velha. Mas, na época da separação, ele teve um atraso no desfraude. Porque mudou o ambiente ali, sim, né? Sim, fez toda aquela mudança. Isso aí. De rotina, de ambiente, porque a criança ela tem essa questão, né? E até mesmo hoje eu estava falando sobre isso, as mudanças que podem ocorrer, tipo a mudança de escola, mudança de professora, de cidade, nascimento do irmãozinho ou da irmãzinha, e as pessoas às vezes não levam muito em consideração. Que é criança, vai principalmente passar, na primeira infância, né? E aí, o que acontece? A gente tem... Deixa eu só... Vou responder o Felipe. Felipe PS. Para diagnóstico, Felipe, para você fechar o diagnóstico do déficit de atenção, é feito com um profissional, no caso, um especialista. Eu, no caso, eu sou neurocientista especializada em psicopatologia. Então, eu vou fazer a análise tanto clínica, neurológica e os protocolos, para que eu possa fechar o diagnóstico, feito o relatório, aí a gente encaminha para o psiquiatra. Só que por que eu vou falar isso para você? Se aparecer, por exemplo, que existe uma alteração química que alguns TDAHs apresentam, em sua grande maioria, tá? Aí eu encaminho para os 2, neurologista e psiquiatra. Cada um vai tratar numa questão. Já se não aparecer, somente com o psiquiatra. Mas nem todos... Agora, o tratamento, se for a psicoterapia, vai depender realmente dos comportamentos e das características e sintomas. Porque geralmente é o psicólogo, o psicanalista. Se for uma criança, por exemplo, a gente encaminha para um psicopedagogo, para que ele possa ter esse acompanhamento personalizado. Se ele tiver um transtorno de linguagem associado, a gente encaminha para um fono. Então, depende bem. Agora, quando é adulto, geralmente é um tratamento psicoterápico, tá? Alguns precisam da medicação, sim, do psicofármaco, para poder dar uma focada, ficar mais focado. E em casos que a pessoa apresente quadro de hiperatividade, porque isso as pessoas às vezes confundem, nem todo TDAH é hiperativo, tá? Então, aí existe também essa questão da psicofarmacologia para dar uma segurada, né? Mas, geralmente, é com o psiquiatra que se faz o tratamento. Muito obrigada pela sua pergunta. Pessoal, mande pergunta, eu vou estar respondendo, e se eu não souber, eu vou pesquisar para poder responder vocês. Muito obrigada mesmo. Voltando aqui para a gente, diante dessa questão, o seu filho, ele reagiu, mas a sua filha hoje, ela apresenta mais do que ele, ou não? Na época, ela apresentou mais do que ele. Na época, né? Mas hoje está tudo se encaixando. Isso, está tudo se encaixando. Porque realmente é difícil. Isso, toda a criança, ela sempre... toda separação é difícil. A criança, ela sempre vai querer os pais juntos, né? Sim, não tem jeito. Então, assim, claro, não vou mentir para você, até hoje eles falam, mamãe, e eles amam, né, o meu atual companheiro. Eu amo o Titi legal, tal. A minha tem teve um carinho isso... enorme por ele. A minha filha teve isso aos 5 anos. Com 5 anos, ela teve essa questão de volta, e o meu pai. Mas aí eu pergunto, por que você quer ver o papai e a mamãe junto? Aí eles falam, é porque eu não vou precisar ficar. Quando eu tô aqui na tua casa, eu tô com saudade do meu pai. Quando eu tô na casa do meu pai, eu fico com saudade sua. Facilitar a vida dela. É esperta ela, é para facilitar, poxa. E olha que a gente mora perto. Pertinho, Então. Porque a gente tem uma guarda compartilhada, ali a gente tem um alinhamento de rotinas, de horário das crianças, de princípios, de valores, tudo isso. Lá ele tem uma rotina, questão de alimentação também é bem parecido. Então, e a gente já optou por morar perto justamente por isso, entendeu? Qualquer intervenção, qualquer coisa. A minha eu já expliquei, por exemplo, o amor acabou. Né? Então, se não existe amor, se não tem mais essa convivência,
mas existe o respeito. Isso aí. Então, cada um realmente segue o seu caminho. E na época deu uma balançada nela? Ela ficou meio coisa assim. No caso deles, não. Eu falo também. Mas ó, ela... mamãe tá com o titio, Depois... mamãe ama o titio. O que eu falo ama o quê? Como namorado, né? Porque papai é amigo. Isso. Porque pra criança, mora todo mundo junto na mesma casa, né? Tá tudo tranquilo. O tio, o pai. Gente, criança é uma bênção, né? Hoje em dia não tem nenhuma questão. E muitos questionam, né? E falam, mas separou muito cedo e tal. Porque eu me separei na época... Ela tinha 5? Não, quando eu me separei, ela estava com 2 anos e meio. Ela estava recém-nascida. Uma história meio complicada. O Caleb era novinho também. Eu estava eu me separei, na realidade, no hospital. Então, assim... Caramba, essa história aí é sinistra, hein? Só que eu sempre expliquei que o respeito realmente se manteve, né? E hoje não existe porque tem muito... mãe que faz a caveira do pai, aquela coisa toda, não né? Tem o... Nunca existiu isso também. Como é que eu vou dizer? Como é que fala? Paciência. Oi? Eu não tenho paciência. Paciência. Sabe? Para alimentar esse tipo de coisa. Sim. Então, eu prefiro falar logo a verdade. E cada um segue o seu caminho, vida que segue, todo mundo feliz. Ou não feliz, qualquer coisa. Mas dá muito trabalho fazer esse tipo de coisa, sabe? Pesa para a criança, também, pesa para você. Isso eu ia falar, entendeu? Não está pensando também no filho, né? Exato. E eu sou filha de pais separados, então eu nunca tive... Por mais que meus pais se separaram, eu tinha o quê? 9 anos, eu acho. Minha mãe sempre foi muito pontual. Seu pai é seu pai, respeito acima de tudo. Ele saiu daqui, de nossa casa, mas ele não deixou de ser seu pai, entendeu? E então, ele continua sendo o pai presente na sua vida ou não? Mais ou menos. Mas, assim, eu estou muito feliz, porque, diante de tudo, olha como é que a gente entende, né? Onde você vive uma casa onde existia respeito, mas que o pavio era bem curto, sim, né? E depois disso, eu fiquei muito feliz porque ele encontrou uma pessoa que realmente o ama, sabe? E está ali junto dele. Porque hoje eu entendo, como eu falei para minha filha, existem casos e casos de relacionamento. Cada pessoa é única. Então, cada um vai reagir da forma que acha que está certa. Eu sempre imaginei assim, existe amor, a pessoa está feliz, então eu estou feliz também. Sabe? Eu sempre tive essa coisa comigo. Não é porque está do meu lado, porque está... não, está feliz. O amor, ele nasce no campo da liberdade, né? Exatamente. Então, Se há obrigatoriedade... E eu sempre levei isso para ela. Então, emocionalmente, quando a criança ela vivencia isso, eu imagino que é bem mais tranquilo para a vida adulta, digamos assim. Entendi. Né? Você ter... Porque pode acontecer, né? De um casal não dar certo, como foi o seu caso. A gente não casa querendo separar, né? Não. Hoje em dia tem muito isso, mas não foi o meu caso. Meu casamento durou 12 anos. E assim, na verdade, tudo desandou no meu casamento depois de 7 anos. Dizem que tem a crise dos 7, mas no meu caso não foi. Dizem. Eu não sei. foi isso. Não cheguei nesse ponto. A gente já está aqui com uma terapia de casal, né? Porque só falta o casal. Só falta o casal. Então, assim, eu fui aliciada dentro do meu casamento também. Então, assim, por um parente da família, assim, não convém falar, que eu não gosto de expor ninguém, até porque eu já perdoei e tudo. Mas ali foi o gatilho para que eu visse que eu não estava curada, que eu achei que eu já estava curada do abuso de 4 anos de idade. Ocorreu uma nova situação. Ocorreu uma nova situação dentro do meu casamento. E era alguém muito próximo ao meu esposo. E cresceu uma água no meu coração, porque quando eu contei para ele, eu não queria, claro, que ele matasse ninguém, não queria. Mas como homem, de chegar e ter uma conversa de homem para homem. Eu sei que tu tentou com a minha mulher, tu agarrou minha mulher e tal. Então, como ele não teve nenhuma atitude, nenhuma iniciativa, eu cresceu uma água no meu coração. Na verdade, você voltou ao mesmo estado dos 4 anos. Isso aí. Não, e foi engraçado, gente, foi o mesmo sentimento. Sim. Medo,
Mesma coisa, vivia trancada. Aí realmente acaba a E eu ainda não situação. tinha tido a Valentina. A Valentina foi minha primeira filha, né? A Valentina foi muito querida, muito desejada. E foi uma época que eu estava, assim, muito fervorosa na igreja. Eu jejuava pela Valentina, eu subia ao monte pela Valentina, eu orava muito pela Valentina. Ela foi muito esperada. Eu perdi 2 filhos antes da Valentina. Então, eu tive um trauma do meu primeiro filho, que o médico no hospital jogou no vaso, deu descarga na minha frente. Nossa. Então, ela já estava meio grandinha, estava com 3 meses só, né? Mas já estava meio grandinha. Nossa. Então, assim, querendo ou não, pesado, né? foi algo assim que foi tudo muito preparado, aquela primeira filha com quartinho, com tudo. Porque na minha mente, olha só, um filho vai salvar meu casamento. Olha só o que muitas pessoas pensam. Isso aí não é tão incomum, né? A gente sabe disso. Muitos acreditam. Muitos acreditam. E aí vem também essas outras questões. É bem interessante esses pontos que você está dando, porque eles são pontos que, por exemplo, como você falou do Covid, né, ele trouxe muita mudança para muitas pessoas, a pandemia. Verdade. Só que ele, na realidade, do seu foi o que a gente chama de a gota. Só foi aquela gota que faltava nos seus vários gatilhos, entende? E aí, como a gente viveu um processo de reclusão obrigatória, digamos assim, todo aquele espaço que você não tinha mais para sua mente fluir e esquecer o que você estava vivenciando, só acelerou o seu processo. Pelo que eu estou imaginando, tá? Tô chegando E assim, tem uma diferença do TDAH, inclusive, para o pensamento acelerado, que, assim, o TDAH a gente já tem uma influência grande genética, né? Uhum. E a gente... O pensamento acelerado, os sintomas eles vão sendo gradativos, eles vão intensificando conforme o tempo. TDAH, não. Você tem os sintomas TDAH, a pessoa nasce. E nasce. Ela Isso nasce aí. TDAH. Ela não se torna TDAH. Não se torna. O pensamento acelerado é comportamental. Isso. Então, ali, hoje você é de uma maneira, amanhã... E as pessoas que convivem com você vão percebendo. E um belo dia, eu recebi um presente de aniversário inusitado. Um pacote de terapia da minha prima. Ela falou, você não está bem. Foi ali, assim, que eu vi que eu realmente precisava buscar ajuda. Excelente, sua prima. Gostei desse negócio de pacote de terapia. Mas, Jennifer, eu não tenho o melhor presente para te dar de aniversário. Toma, um pacote de terapia. Excelente pessoa. A minha irmã estava internada nessa época. Foi quando a primeira vez eu nunca tinha tomado remédio, assim, para dormir. Uhum. Nunca tinha tomado remédio. Aí eu falei assim, não quero tomar não quero tomar não. Ela, Jennifer, tu tá com a cabeça assim muito, muito acelerada. Toma um remédio que eu tomo. Ela toma remédio. Toma um remédio, toma, vai te ajudar. E aí eu tomei, eu nem lembro qual foi, mas foi tarja preta. Eu tomei e eu fiquei ligada a noite toda. Porque não funciona. Eu só fui dormir 10 horas do dia seguinte e fiquei dormindo o dia inteiro. E quem tem a mente acelerada não gosta de ficar... de perder tempo. Quer ficar o tempo todo... ele quer se sentir ativo. Ele quer estar o tempo todo fazendo alguma coisa. Ocupar a mente com alguma coisa. Exatamente. Aí, quando eu acordei 5 horas da tarde, assim... Aí eu falei, gente... Eu perdi meu dia, eu nunca mais tomo remédio para dormir e tal, não. E o que a pessoa, às vezes, não entende é que esses medicamentos não funcionam com quem tem alteração... Olha só, tá vendo? ...de química cerebral, a nível de aceleração. E aí, acaba acontecendo o quê? Efeito rebote. Ele toma um medicamento para parar e, na realidade, aquele medicamento é que nem um energético no cérebro dele. Né? Então, não vai funcionar. Por isso que quando eu falo do exame, né, para a gente ver o exame clínico, demais. Né, é justamente para a gente saber se aquela pessoa pode tomar aquele medicamento. É isso aí. Porque você não é uma primeira que eu já vejo falar sobre isso. E aí eu falo às vezes assim, gente, incrível, né? Às vezes pode achar que é balela, mas um chazinho funciona com eles. Tá vendo? Agora, o tarja preta não vai. Gente, depende, como é que pode, né? de cada caso, é único mesmo. E não dá para comparar cérebro de ninguém. Não dá. Por isso que quando o pessoal fala de psicopatologia, né? Eu geralmente falo assim, e quem é a pessoa? Eu preciso conhecer essa pessoa, preciso saber o que ele está passando. Entendeu? Não é só eu olhar, ele me passar os sintomas e beleza, é isso. Entende? Então,
Não dá para colocar, enfiar a pessoa numa caixa, olha, esse padrão aqui, você é assim. Não. Não, porque a sua história é única, o que você vivenciou a sua vida inteira é único e não vai ter como eu comparar você com nenhuma outra pessoa. Então, se, por exemplo, a gente viu aqui que esse seu primeiro sintoma pode não ser o de uma outra pessoa. Verdade. Entendeu? Você tinha os seus gatilhos emocionais, né? E tem pessoas que têm o comportamento inquieto, aí já tem outras que já sentem uma fadiga tremenda, sabe? Ele até dorme, mas ele não descansa. E aí ele acorda fadigado, acorda cansado. Eu tive esse sintoma também. Isso eu acho que é queda de cabelo, eu tive muita também. Alopécia. Outra coisa, além de eu esquecer as palavras, eu trocava as palavras. É meio que um mecanismo cerebral onde ele encontrava um atalho. Só que, por exemplo, era a palavra até parecida, mas não tinha o mesmo significado. Às vezes eu falava assim, tem como você, ao invés de desligar a luz, eu falava, fecha a luz ali. Não é fechar, é desligar. Sim. Era meio que pegava um atalho, né? O cérebro, pum. Vai chegar da ali mente onde acelera. eu quero. Isso aí, isso aí, pega outra palavra e usa outra palavra no lugar. Mas o estresse causado pelo SPA é justamente o que leva o cérebro a fazer esses cortezinhos, sabe? É um sinal. É ele dizendo para você assim, olha... Desacelera. Tá avisando. Tá ficando preocupante. É meio que... Como é que pode, né? O próprio organismo, ele cria estratégias para você... de defesa. Estratégias de defesa. Para fazer você aliviar uma mente hiperpensante. Mas você tá ali. E tá vendo que o cérebro está te avisando. O teu corpo está reagindo. E mesmo assim você não para. Eu já vi pacientes que tiveram literalmente uma paralisia. Caramba. Literalmente. De não andar. E aí não conseguir movimentar o corpo. Sabe? Por nível de estresse excessivo, chegar ao ponto de ter realmente uma paralisação. Gente, e como é que faz nessa... assim, tem que esperar essa paralisia passar? Tratamento medicamentoso mesmo. Aí é um tratamento medicamentoso com acompanhamento do psicoterapeuta junto ao psiquiatra, e ali vai aos poucos, entendeu? Até voltar. Então, já teve outros casos da pessoa não entender. Ele está ouvindo, mas não está entendendo o que a pessoa está falando, sabe? E o cérebro ele é muito, muito perfeito, cara. Mas a gente não dá muita ideia para ele, digamos assim. Porque o nosso corpo vai mostrar. É verdade. Para a gente. E, infelizmente, o dia a dia a gente sabe que está corrido. Cada vez mais a gente está vivenciando uma... gente, está terrível. Assim... Tem coisas que eu vejo, escuto às vezes assim. O meu filho, por exemplo, ele é Ele está dormindo e está falando, sabe? E aí, se ele faz assim e ele não sente o celular, ele acorda. Tanto que eu venho trabalhando com ele, acabou. A redução da tela, né? Exatamente, acabou. Você vai dormir. Você precisa dormir, né? E às vezes era só para ligar a luz. Eu atendi uma criança que ela chegou com sintomas, repetiu de série, né? Sem foco, memorização, sem memória. Aí a gente vai fazendo todo aquele anamnese, pesquisa histórico. A criança vai dormir 7 horas da manhã, acorda 5 da tarde. Aí vira noite. Aí perguntei para a irmã... como é que é a alimentação dele? Tia, ele come doce todo dia. Que nem foi a mãe que foi junto, foi a irmã. Nossa. A mãe mandou a irmã junto. Tá, e a mãe? Ele passa o dia todo lá na minha avó. A minha avó tem dia que faz comida, tem dia que não faz. E passa o dia inteiro dormindo, acorda 5 horas. Quando acorda, come só besteira. E eu... Que horas que tua mãe chega em casa? Minha mãe chega do trabalho umas 7 horas, 7 e pouca. E aí? Ela não tira o telefone? Não. Ela chega cansada do trabalho. Porque geralmente... E aí vai dormir. O pessoal está cansado, né?
Teve épocas, por exemplo, de eu ficar semanas sem dormir. Literalmente, porque ele não dormia. Então, eu não tinha coragem, assim, eu não tinha condição de deixar ele sozinho, porque eu tinha um receio, eu tinha muito medo. Você não teve rede de apoio nenhuma? Você que passou por todo esse processo com ele? Minha família, sim, eu tenho minha irmã, né, minhas tias por perto. Mas ele era muito difícil. Então, hoje, ele aos 20, é diferente. Mas foi todo um processo. Eu, no meu caso, como eu falei, quando a minha mãe faleceu, meu filho tinha 9 anos. E foi quando ele teve o segundo AVC. Né? E aí era eu e os meus 2 filhos, sabe? Então, muito das minhas questões com eles demorou um certo tempo, porque eu era o esteio da casa, eu supria a casa. Então, minha mãe ficava com eles para que eu pudesse trabalhar. Então, o meu cérebro vivia também nessa questão, assim, eu não posso adoecer, eu não posso ficar... não posso ter problema nenhum, não posso demonstrar que eu estou sentindo alguma coisa. Aí. Que horas que a mulher chora? Eu era quando eles dormiam trancada no banheiro. Era assim porque mesmo. A mãe em si, ela já se cobra muito por ser uma mãe perfeita. A minha filha, ela falou, tem 15 dias, que ela virou para mim e falou assim, mãe, eu nunca vi a senhora chorar. Olha isso, minha filha tem 23 anos. Olha. E eu falei, porque agora eu consigo permitir isso, para você ver como é a situação. Isso. A gente está vivendo uma era onde a gente tem que realmente ser muito boa, né? E a gente tem dos sintomas da SPA é a cobrança excessiva. A gente tem que dar conta, sabe? Só que a gente não percebe que o corpo vai uma hora dar ruim, entendeu? E dá mesmo. Dá. E o pessoal fala, mas você é terapeuta. Sou, mas sou mas eu sou ser humano, né? Entendeu? Desculpa, posso ser ser humano? Entendeu? Sinto, tenho dificuldades também, mas hoje eu consigo aceitar isso. E trabalhar isso. Então, por isso que quando o paciente chega, que eles falam assim, mas eu acho que isso não é importante. Não, tudo é importante. É verdade. Tudo, sabe? Para mim, tudo é importante. Eu quero ouvir e conhecer essa pessoa. Para eu saber exatamente onde é que eu posso ajudar. Como é que eu posso contribuir para que ele fique curado. Isso. Principalmente com relação a essa questão de confusão de transtorno. Gente, no manual tem muito. Eu vou trazer o DSM-5 o DSM tem vez. Muito transtorno. E como que a gente pode... E é uma responsabilidade tanto, né, doutora? Muito. Como que você vai lá ter essa responsabilidade, né, de dar um diagnóstico, colocar seu carimbo ali? É pro resto da vida. É isso que eu falo muito pro pessoal. Cuidado, porque laudo não é só um papel escrito. É pro resto da vida. E se você também não tiver plena consciência do que é aquela patologia, você rotula a pessoa. E limita. Engessa, sabe? Porque isso acontece muito. Aconteceu comigo, não nego, tá? Porque eu achava assim, é porque ele não escuta. Porque até os 5 anos o Eros, ele era tido como surdo, tá? Então, podia tudo. Porque, primeiro, que eu não conseguia aprender Libras, então eu não conseguia fazer. E tinha aquela minha cobrança de eu precisar trabalhar e não estar com ele, entende? Que é um dos fatores que vai levando a nossa mente a excessos, né? Excesso de preocupação. Não tenho tempo para ficar com meu filho. Exato. Carrinho Hot Wheels era todo dia. Sabe? Olha o vício sendo criado, olha a situação. Então, eu percebo que a tela hoje, ela vem nesse contexto. Porque na época deles pequenos não tinha tela, né? Mas... Hoje, do Eros não tinha essa questão da tela como está nos dias de hoje, né? Não tinha. Essa revolução tecnológica aconteceu justamente na pandemia, né? Exato. Que deu aquele boom digital. Foi. Não, mas tudo que divertia, a gente estava aqui. Isso aí. A gente não tinha mais nada para se divertir. Não podia ir à festa, não podia se reunir com ninguém. Eu que não parei, tá? Eu fui mesmo contra as questões todas. Eu continuei atendendo no consultório, porque eu falei, como é que eu paro de atender agora essas crianças? Sabe? Então, eu continuei e, graças a Deus, meus pacientes não tiveram nada. Nenhum deles. Fazia a limpeza do consultório, via pavio, tudo. Imagina ela chegando no consultório. Incenso, tudo. Entendeu? Fazendo limpeza, álcool 70, tudo maravilhoso. Deus.
Mas, assim, eu ficava também ainda nessa questão. Porque se eu estava sentindo, todo mundo estava sentindo. É verdade. E eu não conseguia fazer o teleatendimento, sabe? Eu queria estar vendo o meu paciente, eu queria olhar para ele. O ideal entendeu? é esse mesmo, Sabe? né? Mas... Estar ali, frente a frente. Mas foi uma novidade também que veio. E as crianças, infelizmente, teve esse contexto aumentado. Muita né? coisa, gente. Os desenhos, os joguinhos. E aí acabou que a gente, o adulto, que também... Porque não foi só... Por exemplo, uma das síndromes que aumentou, por exemplo, na pandemia, juntamente com a SPA, foi a Burnout. Ela teve um auge, assim, gigantesco, que poucas pessoas conhecem a síndrome de Burnout, que é especificamente do trabalho. Estresse exacerbado. É muito conhecida no contexto institucional, né? Exatamente. E a preocupação exacerbada com aquele trabalho, sabe? Então, e as pessoas adoecendo, entendeu? Então, a SPA veio, deu essa piora, ou, creio eu, as pessoas começaram a se reconhecer, digamos assim. A estatística fala, né, que 80% das pessoas têm a SPA e nem sabe que tem. Convive com os sintomas, mas acha que é só estresse excessivo, esses sintomas que nós estamos falando aqui. Só que o ambiente onde a gente está inserido, ele também conta muito ali para desenvolver ou não, né? Exato. É o ambiente em si. O ambiente em si. E como é que você lidou assim que você começou a perceber? Você recebeu esse presente. Você recebeu lá um presente maravilhoso que eu gostei muito. Gostaria de deixar aqui a dica. A tá? dica, né? Por Se favor. você é um parente de alguém que apresenta esses sintomas. Dê um kit de terapia, entendeu? Ajuda o seu parente. Salva vidas. Salva vidas. E ainda é esse o importante. Isso aí. Trazer o bem-estar e a qualidade de vida de volta dessas pessoas. Então, por isso que eu gostei não muito tem preço, né? Eu gostei muito do presente. Sabe? Dê parabéns à sua prima. Então, você iniciou a sua terapia e aí você foi buscar outras questões também? Não, ali na terapia eu descobri várias coisas sobre mim, né? Que eu não sabia. Por exemplo, que eu me autossabotava. Eu nunca achava que eu era boa para estar exercendo o trabalho que eu exercia. Porque foi a fulana que entregou o meu currículo de jornalista para a TV tal, e por isso que eles me chamaram. Foi por causa dela, e não por causa de mim. Então, eu tinha muito essa questão de... Eu precisei trabalhar muito a minha autoestima, que era muito lá embaixo. Apesar das pessoas acharem que era muito elevada. Porque eu sempre gostei muito de cuidar da minha aparência, de ir para academia e tal. Então, na verdade, essas pessoas, muitas delas, né? A gente não pode generalizar nada, mas às vezes se escondem nessas questões. Atrás é isso aí. Exato. Porque, na verdade, tem algo que precisa ser trabalhado na autoestima dentro dela. A gente fala muito nessa questão, seja na vestimenta, seja na maquiagem excessiva, seja no contexto da própria ginástica excessiva, que geralmente ela está associada a algum vazio. Está associada emocional. A algum vazio. Mas é bonito, né? A pessoa está, digamos... Olha como é a dualidade. Ela está se cuidando. Está se cuidando. Fisicamente, mas não está se cuidando emocionalmente. Então, ela que está numa dualidade. Querendo ou não, há um desequilíbrio nos pilares. Porque ela está se dedicando muito mais ao físico e não ao mental e emocional. Então, a partir do momento que há esse desequilíbrio, é porque algo precisa ser tratado. Em algum dos outros pilares. Vamos dar uma paradinha? Vamos entrar no comercial agora. Vai aparecer, para vocês terem uma ideia, a TV PEC, ela tem um aplicativo próprio, tá, pessoal? E ela faz propaganda do seu negócio 24 horas nas principais redes sociais. Ela faz o seu comercial, divulga a sua empresa. Então, entre em contato. A gente vai deixar o telefone da própria TV PEC e já aproveita, baixa o aplicativo para você receber todas as mensagens relacionadas aos programas e a todos os eventos que a TV PEC faz. Tá? Então, a gente vai deixar tanto o contato da Jennifer também no Instagram, o próprio contato dos livros dela, a gente vai falar um pouquinho mais dos livros, e o meu próprio contato também das redes sociais, meu telefone, mas já aproveita agora esse comercial, já corre lá e baixa o aplicativo.
Olá, tudo bem? Maurício Manhães da Rádio Audigócio FM TVP. Hoje nós estamos aqui numa loja que faz consertos, reparos. Você encontra tudo aqui na Vila Motos. Vila Motos é uma empresa que faz consertos de motocicleta. Você que está com sua corrente, está com seu pneu ruimzinho, tem que trocar um óleo da sua motocicleta. Vila Motos, eu te indico. Chega aqui, olha só. Tem de capacete a tudo. Olha aí que bacana. Tudo você pode encontrar aqui na Vila Motos, em Vila de Cava. Acessório para o seu guidão, farol, capacete feminino, capacete masculino, tem os baúzinhos de entrega, enfim. E o atendimento é fora do normal. A oficina, vamos mostrar a oficina aqui? Vou mostrar a rapaziada aqui. Bom dia, rapaziada, tudo bem? Tudo tranquilo? Olha aqui, a oficina com macaco, hidráulico, tudo direitinho, você encontra aqui na Vila Motos. Quer fazer um reparo, quer trocar seu pneu, quer fazer a troca de óleo, enfim, você encontra tudo isso aqui em Vila de Cava. Não precisa de longe, não. Você não precisa ir para o centro de Nova Iguaçu pegar aquele engarrafamento. Aqui em Vila de Cava, na Vila Motos, você encontra tudo para a sua motocicleta. De tudo. Você sai com uma motocicleta nova, zerada. Então vamos lá, vamos mais para frente da loja. Ó, tem óleos de diversas marcas aqui, ó. Tá vendo? Óleos de diversas marcas para sua motocicleta. Enfim, faz qualquer tipo de reparo aqui. Nós não vamos entrar lá dentro. Vamos entrar lá dentro, vamos ver os estoques aqui. Tudo bem, meu filho? Esse aqui é um dos funcionários. Olha que cara bonito, né? Bonito demais esse menino. Vamos aqui na loja aqui. Vamos entrar para mostrar para você a qualidade e quanto de material que tem aqui, olha. Dá licença, então entramos aqui, olha. Olha aqui, ó, de óleo aqui, tem aqui, ó. Peças para sua moto, ó. Diversas, ó. Farolzinho, olha aqui, ó. Olha. Você encontra tudo para sua moto, olha. Lanterna traseira, enfim, vamos ver umas coisas aqui, ó. Farol, ó. A capinha do farol da sua moto, aqui também nós temos. Vamos chegar mais para cá. Eu não sei que nome é essa peça aqui não, mas não deixa, é farol também, tá vendo? A carenagem do farol também. Olha aqui, cada coisa mais bonita do que a outra, viu? Vamos aqui, meu amigo. Olha, pastilhazinha de freio da sua moto, olha aqui, ó. Tudo você encontra aqui na Vila Motos. É só vir fazer o seu reparo, ó. Tem ó, cartão de memória, relé para sua moto. Depois ele vai explicar melhor a você, tá legal? Então tudo que você necessita para sua moto, você encontra aqui na Vila Motos, em Vila de Cava. Você não precisa sair de Vila de Cava para fazer o reparo da sua motocicleta. Você vem para Vila Motos aqui em Vila de Cava, em frente à padaria. Não tem erro, tá bom? Então Vila Motos eu indico para você. Bom dia. A Peck Pizzas é uma pizzaria bastante conhecida e apreciada na Baixada Fluminense. Localizada em uma região bastante movimentada, a Peck Pizzas tem conquistado o paladar de seus clientes com sua variedade de sabores e ingredientes frescos e selecionados, além da sua tradicional massa de batata ao leite.
A pizzaria utiliza a massa fina e crocante, que é assada em forno a lenha, o que confere um sabor único e delicioso às pizzas. Além disso, os ingredientes utilizados são de alta qualidade e selecionados com cuidado, o que faz com que as pizzas da PEC Pizzas sejam realmente diferenciadas. A variedade de sabores é um outro ponto forte da PEC Pizzas, que oferece desde as tradicionais pizzas de mussarela e calabresa até as mais inusitadas. Se você ainda não experimentou as pizzas da PEC Pizzas, vale a pena conferir e se deliciar com essas delícias gastronômicas. Peça pelo delivery. Telefone 98288-4305. Eu quero lhe apresentar a nova Rádio Áudio Gospel FM e também, junto a ela, a nossa TV PEC está de volta. E agora eu quero informar você mais uma coisa. Nós estamos agora com um aplicativo único. Esse aplicativo você vai lá na Play Store do seu celular e baixa o aplicativo único, que tem as duas plataformas juntas no mesmo aplicativo. Você não vai ser preciso mais você baixar o aplicativo da rádio, nem o aplicativo da TV PEC. Em um aplicativo só, na Play Store, você vai baixar os dois aplicativos simultaneamente. É fácil. Vai lá na Play Store e baixe Rádio Áudio Gospel FM e TV PEC. Ou TV PEC e Rádio Áudio Gospel FM. Você vai ver logo o símbolo da nossa TV PEC. É o mesmo símbolo, é a mesma logomarca. E outra coisa, outra novidade, você baixando esse aplicativo, ou você escuta a nossa rádio, ou você assiste os nossos programas da TV PEC em um só aplicativo com a imagem Full HD, tanto no seu celular, no seu smartphone, no seu iOS, no seu iPhone ou também na sua Smart TV. E outra, você pode também estar aparecendo aqui, ó, ao meu lado, em nossas programações, bem mesmo aqui, ó, como você está vendo, tá bom? Então não esqueça, TV PEC e Rádio Áudio Gospel FM está nas plataformas lá na Play Store. Não esqueça, TV PEC e Rádio Áudio Gospel FM. Vai lá na sua Play Store e baixe o nosso aplicativo. Não se preocupe, ele é bastante leve, imagem top, o som mais top ainda e com certeza você vai poder acompanhar todas as nossas programações, tanto da Rádio Áudio Gospel FM como da TV PEC. O aplicativo é fácil. Você quer escutar a rádio? Vai estar lá uma bolinha amarela, quero ouvir a rádio. Clicou lá na bolinha amarela, você vai estar ouvindo a Rádio Áudio Gospel. Não, já enjoei da rádio, eu quero ver um filme, eu quero ver um desenho evangélico, quero ver um documentário. Vai lá, stop na rádio e clica na bolinha amarela da TV PEC que você vai estar assistindo a nossa TV PEC. Sem contar com a interatividade que você vai ter conversando no nosso chat, no nosso YouTube, no nosso Facebook, em todas as plataformas digitais. Nós estamos ali no rodapé da página, né? Do aplicativo ali você vai estar nosso YouTube, nosso Facebook, a página do nosso www.tvpec.com.br e todas as nossas plataformas digitais em um só aplicativo. Então aproveite a oportunidade, baixe o aplicativo da TV PEC e da Rádio Áudio Gospel, são tudo junto, aplicativo simultâneo. Espero você lá do outro lado da telinha, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe e muito obrigado. MMG Solutions é uma empresa especializada em instalações de ar-condicionado comercial e residencial. Eles oferecem serviços de qualidade para garantir que os clientes tenham um ambiente confortável em suas casas e escritórios. Os profissionais da MMG Solutions são altamente treinados e experientes em instalar, reparar e fazer manutenção em sistemas de ar-condicionado de todos os tipos e marcas. Além disso, a empresa oferece atendimento personalizado e se esforça para garantir a satisfação do cliente em todos os aspectos do serviço prestado. Se você está procurando uma empresa confiável para instalar ou reparar seu sistema de ar-condicionado, a MMG Solutions é uma ótima escolha. Estamos de volta.
Nessa segunda etapa do nosso podcast, eu quero já aproveitar toda a dinâmica que a gente está fazendo, tudo que a gente está falando, para vocês entenderem, por exemplo, uma diferença que se confunde muito, tá? Justamente quando vai se fechar ali o primeiro quesito relacionado ao SPA, que é o TDAH. Então, a diferença, pessoal, entre o TDAH e o SPA é que o TDAH ele tem fatores genéticos envolvidos, ele tem fatores ambientais também, mas tem questões relacionadas à anatomia cerebral e à parte química cerebral. Tá? Então, ele é um transtorno neurológico, né, a pessoa ela nasce TDAH, ela não se torna TDAH, e ela apresenta outras particularidades, outras características. Já no SPA, que é o que a gente chama de pensamento acelerado, né? Ela tem uma alteração no gerenciamento dos pensamentos. Tá? Então, ela é causada pelo estilo de vida, ela é causada pelo estilo, o estresse do dia a dia, os fatores que a gente vivencia hoje na nossa vida contemporânea. Então, como eu falei lá no início, não é uma doença, não é um transtorno, ele é um estado. A pessoa está com aquela patologia, aquela psicopatologia. E, geralmente, ela vem de uma outra. É verdade. Que vai ali se acumulando, que é a ansiedade generalizada. Tá? Então, os sinais eles vão começar muito antes, realmente, do processo de gatilho do pensamento acelerado. Creio que seja isso que a gente esteja vivenciando hoje, a confusão. Né? A pessoa ter essa confusão entre uma patologia e outra. Né? Qual realmente... Porque o TDAH ele é para o resto da vida. Isso aí. E o SPA, com o tratamento adequado, com a psicoterapia, em alguns casos, com uma medicação que vale... no meu caso, eu não trabalho com medicação alopática. Né? Eu só trabalho com questões de fitoterapia, fitofármacos. Né? Então, mas cada profissional, né, com o seu contexto. Eu tenho uma abordagem mais, digamos assim, mais fora dos alopáticos. Né? Eu costumo pensar assim, eu trato a causa. Preciso tratar a causa, e não o sintoma. A raiz dos males, né? Está lá na raiz. Porque hoje, senão os sintomas vão voltar, né? Exato. Porque, na realidade, a minha visão em si de processo emocional, qualquer um deles, seja a ansiedade, a depressão, o pânico, eu vejo muito importante a gente olhar para o paciente e saber qual a causa daquilo, para que ele possa ter realmente uma visão de qualidade de vida, de bem-estar. E hoje o SPA também. Então, não é só eu dar o remedinho, falar assim, vai ficar bom. Vai ficar bom. E geralmente não fica. Porque aí começa outros tipos de coisa a acontecer no corpo da pessoa. Né? Isso é uma questão muito cultural também, né? Aqui no Brasil, a gente não pratica a medicina preventiva. Isso. Diferentemente lá dos países de fora, que já tem essa cultura de praticar essa prevenção. A prevenção, gente, ela ajuda... Olha, tem uma pergunta aqui. Jackson Vargas, isso? Jennifer pai sempre dos meus foi filhos. muito talentosa. Muito bom. Isso aí, continua assim, tá? Isso aí. Dedicada, muito inteligente, porém não confiava em sua própria capacidade. Ele sabe disso. Entendeu? Parabéns pelo podcast. Muito obrigada, Jackson. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Felipe, por sua participação. Eu queria, inclusive, aproveitar e mandar um beijo para Valentina, para o Caleb. Eu não sei se eles estão assistindo, meus bebês, meus filhos. Coraçãozinho aqui para vocês, meus amores. Eu nem tenho como, assim, porque toda hora eu estou falando da Ohana, né, e do Eros. O tempo inteiro é Ohana e Eros, Ohana e Eros. Então, o pessoal já até sabe. Já sabe, né? Ainda mais porque ele é quem eu utilizo muito. Eu costumo brincar, não tão brincadeira. Ele acaba virando o eixo, né? Exatamente. Do programa. Que o Eros, ele é toda a minha formação, né? PhD em tudo. Porque ele foi realmente um desafio muito grande. E você é engraçado que começou o estágio antes da formação, né? Exato.
com elas. Na prática, Na ali, no prática. dia a dia. Danda Lopes, boa noite e parabéns pelo tema abordado. Muito obrigada, Danda. Seja bem-vinda. Entendeu? Se tiver alguma questão também, manda para cá que a gente responde para você. E a todos que estão assistindo a gente nesse podcast, muito obrigada. Tá? E dando continuidade ali, já que a gente já está falando de uma visão, né? Como é que é a sua visão hoje sobre o SPA? Foi muito engraçado que você entrou também nessa questão da confusão da TDAH com a SPA. Lá fora, grande parte das crianças diagnosticadas com TDAH não era TDAH, era a SPA. Entendi. Porque essa questão da aceleração do adulto que reflete na criança acaba tornando-se uma criança também acelerada. E aí, a gente vai falar de telas. Não tem jeito, porque criança ali até os 2 anos de idade passa pelaquela intensa poda neuronal e tudo mais, onde a gente precisa entregar o estímulo certo. E aí, toma. Toma o celular. Toma. E aí acontece, a habilidade verbal é perdida. Eu tô pegando grande parte das crianças que eu pego lá na escola, elas têm autismo. E muitos pais vêm me falar a respeito da habilidade verbal. Aí quando eu pergunto do tempo de tecnologia, eu não vou mentir, a gente entrega, porque tem que entregar, porque tem que fazer as coisas. Eles chegam ainda e falam assim, mas ele fala bem o inglês. Nossa, eu ouço muito isso! Né? Por quê? É o que a gente tem Nossa. hoje, por exemplo, em muito programas infantis, que a gente não tem em português, a gente tem em inglês. Além de que o inglês é muito mais fácil que o português. Então, eles Como é que realmente... pode? Exato. Eu tô assim com essa surpresa, porque, gente, eu tô começando agora na área, né? Então, aí, ela provavelmente já deve ouvir isso há muito muitos tempo anos. no consultório. E aí teve uma mãezinha que falou assim, mas eu coloco patrulha canina, porque os cães ajudam a criança a falar e tudo mais. Mas eu não consigo ver essa estimulação nele. Tenta cantar para a criança o ABC. Ele vai saber o ABC, o alfabeto em inglês, e vai cantar a musiquinha, mas quando você passar para o A, B, C, D, aí ele vai ficar assim, te olhando. Entendeu? Olha só. Porque é muito mais fácil ele assimilar o inglês do que o português. Nosso idioma é um idioma um tanto complicado, sim. É difícil, a gente tem ali várias variações. Mas a criança, como ela está nesse sistema que você acabou de abordar, da questão da evolução ali, neurológica, o cognitivo está em pleno funcionamento, é justamente nesse primeiro período. Até essa semana eu estava explicando uma técnica que é utilizada para estimular tanto a linguagem de forma precoce como o cognitivo. Nossa, Aumentar o processo cognitivo infantil, que é o quê? Os 2 segundos. Técnica de 2 segundos, que a gente quase não utiliza. Quer dizer, eu não conheço ninguém que tenha utilizado ainda. Já dá a dica aí para a gente aplicar lá. Que é o quê? A partir dos 6 meses, o bebê está sentado, né? E a gente começa a apresentar figuras para esse bebê, né? Só que com 2 segundos. Isso a partir de 6 meses. 6 meses. Porque ele está sentadinho, né? Então, Já tá durinho, né? Isso, a gente consegue. E ali a gente começa a mostrar as figuras e dizer o nome para essa criança. Então, ele vai começar a assimilar mão, pé, barriga, cabeça, cabelo, olho, casa, cadeira, bola, com 2 segundos. Porque é o tempo do nosso cérebro assimilar uma figura. Por que isso ocorre? Muitas pessoas dizem assim, mas eu sei que ele lê. Digamos assim. Tá. Por quê? Porque ele passou na frente do McDonald's e ele falou McDonald's. Na realidade, não é que a criança saiba ler. A primeira parte da formação da linguagem vem da figura. Vem da figura. E aí onde mora o sistema 2 segundos. Então, conforme a criança vai crescendo e esse sistema é mostrado para ela vai assimilar a partir do momento que ela vê o objeto, que é uma garrafa. Muito bom. Entendeu? Mas é pouco usado aqui no Brasil. Então, mas é uma coisa bem interessante. Uma outra questão que também a gente fazia muito, e eu acho que muitas pessoas escutam, é a música. A música é muito durante bom. a gestação, a música durante aquele momento do ninar, isso também vai trazer esse desenvolvimento para a criança, nessa percepção sensorial. Eu tive uma experiência dessa. Eu ouvi uma música, a mesma música, durante a gestação do meu segundo filho. Na hora do parto, eu tive parto normal, a doutora falou assim, você quer ouvir alguma música?
Aí eu falei, eu quero aquela música que eu ouvi a gravidez toda. Gente, sem brincadeira. Assim que eu, né, tive o Caleb, eles colocaram o Caleb aqui em mim, chorando pra caramba. Eu comecei a cantar aquela música. Ele parou de chorar. Mas é muita questão, assim, o nosso, como a gente está falando, a gente tem essa capacidade neurológica, de assimilar as músicas, né? E geralmente o cérebro não se a gente não explica isso hoje em dia. A gente faz o que? A gente dá a tela. Porque realmente a tela tem muita questão hoje. A gente tem são muitos estímulos, né? Agora. E muitos estímulos para um Entendeu? cérebro de uma criança. E a gente pensa que está em desenvolvimento habilidades verbais. Gente, que é um exemplo simples. Quando a gente vai no cinema, o que a gente faz? A gente não fica falando. Exato, a gente está calado. A gente cala. Se alguém está falando, ó, leva um pescotapa, cala a boca. Então, assim, quanto mais tempo na frente da tela, menos a gente fala. E se tratando principalmente de criança, que está passando pela poda neuronal, né, igual uma árvore que está crescendo, para ela crescer forte e saudável, ela precisa podar os galhos secos, né, para ela ser robusta com frutos. Aí o cérebro está vendo que a criança não está falando. Os neurônios, né, que compreendem as habilidades verbais não estão se comunicando. Não há essa sinapse da habilidade verbal. O que ele entende? Isso aqui não serve para nada. Aí, pum, cortam. Aí a poda. Aí a criança não desenvolve a habilidade verbal. E é muito interessante essa fase inicial, porque muitos acham que a gente, dentro do processo, até no processo de desenvolvimento mesmo, a gente tem 3 etapas ali, né? Então, a gente tem, antes de ser realmente um atraso de linguagem, um transtorno de linguagem, como a gente estava falando agora do autismo, que é quando as pessoas procuram, porque houve ali a fala não veio, ou coisa assim, é justamente o quê? A gente tem idades, sabe? Mas o principal começa ali, aos 6 meses, até os 18 meses e tal, que é um balbucio, Isso. é um apresentar. Então, Tá treinando ali, né, para Exato. falar. Essa tela, hoje em dia, eu acho que eu tenho alguma coisa É um aqui no meu mosquitinho olho. aqui. Isso. Tem Aqui algo me no incomodando. óculos. Isso, tem algo me incomodando aqui. Fiquei meio vesga agora, tá? Deve ter Aqui. ficado lindo, mas tudo bem. Não é... Muito dos pais que eu aconselho, eu falo assim, não é que seja ruim, tá? Tem aquele momento, sim, que a gente tá cansado, respeito extremado a isso, aí. tá? E, tipo, tem situações, por exemplo, pais de crianças com transtorno positivo e desafiador, que eu atendo, é uma das questões que eu falo. Naquele momento que você sentir que vai perder o rumo, é esse momento que você não faça nada, para realmente não perder o rumo. Então, tudo é No tempo certo. dosar. Há tempo para todas as coisas, né? Tudo é dosar. Eclesiastes fala isso, há tempo para tudo. Então, a gente... Não é que a tela seja ruim, não faço essa apologia. Eu não faço mesmo. Isso aí. É o Entendeu? excesso. É o excesso. Tudo em excesso. E pela na vida OMS, é ruim. já até 2 anos de idade, 0. Zero. Depois disso, aquele limite, aquela supervisão. Exato. E a gente sabe dos benefícios que isso vai trazer para a criança. É verdade. E para o adulto também, tá? Porque eu conheço pessoas hoje, por exemplo, que se eu falar assim, tira o marcador do WhatsApp, já começa o processo ansioso. Isso aí. Que é aquele ficar azulzinho, entendeu? No Eu coloquei o meu WhatsApp. no silencioso, nesse processo, né? E aí, pum. Aí depois eu viciei no modo avião. Isso. Gente, Ok. é viciante. Escolham o modo avião. Eu desligo mesmo a internet. Ou desliga. Desliga o telefone. Desliga o telefone porque... Mas o processo de desintoxicação digital que eu fiz comigo, porque como jornalista eu era muito imersa ao digital, né? Eu fiz lá em casa com as crianças também, porque elas também era a mesma coisa. Reflexo. Então, assim, eu entregava a tela a livre demanda para as crianças. Eu fiz esse processo com eles e eu vi nitidamente a questão da abstinência lá no começo, que Isso. tem aquela abstinência. Essa semana atendi um pai que o filhinho também não fala, e a questão, falei das telas com ele, aí ele disse assim, mas é o contrário, quando eu coloco meu filho para dormir com a tela é que ele fica calmo, eu tiro a tela ele fica nervoso, é porque ele já Claro, está na abstinência. Exato. Então, eles passaram por esse processo de abstinência todinho. Quando chegou, assim, mais ou menos depois de 6 meses, sempre com as mesmas rotinas, sempre,
coloquei rotina também no dia a dia Isso, deles. Aí eu já estava vendo melhora nos meus filhos. Porque isso Mas até- aquilo já era, assim, um motivo de muita felicidade, sabe, Emanuele? Como Isso- mãe. Isso Só que eu não diminui sabia... o processo ansioso, inclusive. Diminui. Você começar a criar rotina... Rotina. Faz Eu ia até sim. colocar... Eu coloquei até isso aqui, por isso que eu tô aqui com o celular. Tá. Algumas dicas, né? Isso. Que para as pessoas que querem mudar essa questão comportamental da SPA. Porque a rotina, ela ajuda muito. Até a previsibilidade, que para a criança é muito bom. A rotina, porque traz uma previsibilidade. A previsibilidade gera segurança. Isso. Ninguém gosta de estar num lugar inseguro, num ambiente inseguro. E a criança saber que ela está ali num ambiente seguro, sabendo o que vai acontecer, isso diminui a ansiedade, os As sintomas. pessoas começam a encontrar o seu eixo. É verdade. Porque é difícil, sim. É muito nessa era desafiador, tecnológica nossa. que a gente tá. É muito. Né? Mas, por exemplo, eu comecei a perceber que o barulhinho plim, 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 aquilo tava me irritando numa proporção, né? Falei, primeiro silencioso, porque tem o trabalho, eu não vou deixar de atender Isso aí. alguém, sabe? Ah, meu Deus, se eu não atender, se eu não responder, como é que vai ser e etc. E aí depois eu comecei assim, não, hoje eu vou ficar 1 hora sem internet. Hoje eu vou me permitir sentar e assistir alguma coisa. Ou eu vou ler um livro. É. Sabe por quê? Eu já não conseguia mais. Como eu estava falando para vocês, eu já não consigo normalmente, tá? Eu faço 3 coisas ao mesmo tempo. Aham, né? Ali o tempo todo Você falou. anotando aqui, porque surgiu uma ideia, eu já vou pro caderno. Aí eu preciso desse livro aqui, eu vou ler aqui essa página. E ouvindo música, assistindo alguma coisa. Então, chega um determinado ponto que o cérebro não aguenta. Não aguenta mesmo. E a criança, ela não é diferente. Não é porque a gente é adulto que a gente aguenta mais, ou a criança aguenta mais porque está nova. Não. A tela, ela tem essa questão. E, sim, a rotina traz essa paz, digamos assim. Aqui está tudo bem, aqui está tudo controlado. Né? É uma das coisas que, por exemplo, eu utilizo em alguns adultos com o autismo, é o que a gente chama de oratória previsiva, tá? Que é o quê? Eu relato para ele tudo o que vai acontecer. Uma base, por exemplo. Olha, nós vamos... Quem está no espectro autista gosta de rotinas, né? Sim. Isso acalma Então, assim, realmente. você traz essa oratória previsiva para trabalhar essa questão. O questão. exemplo do meu filho. Deu a doida. Vai conhecer o que é andar de barco. Imagina, né? Vamos para o mar. Né? Só que eu não imaginei que o barco... A primeira vez foi horrível. Meu Deus. Deu uma... Assim, achei que naquele dia morria ele e eu. Gente. Aí, beleza. Quem segurou? Meu cunhado segurou, eu segurei, minha irmã segurou. Beleza. Mas era um barquinho, literalmente, de alumínio. Meu E eu Deus. não imaginei que fosse aquilo. Senão, eu também não teria ido. Aí, a segunda vez, eu usei o quê? A memória. Lembra do barco? Nós vamos pegar um barco. Você vai entrar, vamos colocar o colete. Eros vai sentar. Ali o barco vai começar a ir para o mar, Eros. Você vai ver as ondas, e assim mesmo, nesse ritmo que eu estou falando. O Eros viajando. Ali tu já estava estimulando já a imaginação dele. Exatamente. O Eros olhando para tudo quanto era lado. Né? E ali, beleza. Essa segunda vez foi muito melhor até um primeiro erro. E foi ali que eu realmente percebi que a oratória previsiva funcionava para eles. Né? Que era o quê? Só que não estava no script. Uma parada para comprar gelo no meio do caminho. Ih, não estava no script. Não estava no script. Já na terceira vez, não. Então, para você ver como a rotina, a questão previsiva, ela traz a segurança, ela traz esse momento de retirada da ansiedade nessas crianças ou adulto. E isso não é só no autismo, não. É verdade. Porque a nossa ansiedade, ela vem muito do que a gente ainda não sabe que vai não acontecer. sabe, um É o excesso de futuro. Exatamente. Como a depressão é o excesso de passado. E aí tu não vive o presente. Exato. E aí... Aí dá muito ruim. Dá. Mas vamos lá. Hoje, a sua visão do SPA é... É comportamental, é estilo de vida. Então, isso precisa ser algo de decisão.
da pessoa. Não esperem, gente, por favor. Não esperem os sintomas aparecerem, porque depois, você querendo ou não, você vai ter que parar. Isso. Vai ter. Então, assim, é muito mais fácil a gente ter uma rotina, por exemplo, quem tem uma vida alucinante dos grandes centros, né? Tira aí 2 horas, ao invés de ir para um shopping, vai para uma praia, se conecte com a natureza. Já saiu, né, pela OMS que você tirar 2 horas por semana em contato com a natureza diminui sintomas de estresse, de ansiedade, de depressão. Então, se conecte com a natureza, porque é um ambiente também que diz natureza não é só sombra e água fresca. Uhum. É muito mais do que isso. Eu até trouxe aqui uma estatística muito interessante, que 24% das mortes no mundo e 28% dos óbitos em crianças com menos de 5 anos estão ligados a fatores ambientais insalubres. Então, a natureza, nós somos conectados intimamente com a natureza. Sim. O nosso equilíbrio e tudo. A saúde mental, ambiente que a gente está inserido. Hoje eu estava falando, não sei se vocês viram um documentário de uma menina que se chama Oksana, na Ucrânia. Isso já é antigo. Não. Mas dela que criou-se a lenda da menina lobo e tal. Ah, tá. Ok. Nós somos imitação, né? As bases das nossas habilidades, a gente aprende por imitação. Sim. Por exemplo, uma casa, ela pode ser diferente no acabamento, mas aquela base ali é tudo a mesma coisa. É aquele sustento e tal. E ali, essa menina de 8 anos, ela tinha os pais alcoólatras, e esses pais alcoólatras saíam para beber e largavam ela na casa do cachorro, no canil. Sim. E aí ela ficou ali até os 8 anos de idade dela, vivendo Aprendendo. como se os cães fossem a família dela. E ela recebeu amor e carinho desses cães. Uhum. Só que a base que ela teve de aprendizado foi... As habilidades que ela ganhou foi as habilidades dos cães. Então, aí o vizinho que detectou isso e que chamou, né, lá, assistência social, tudo, e foram lá resgatar essa criança. A criança estava no canil, ela latia, as habilidades dela eram essas. Ela latia, ela andava, né, de 4, ela pegava, bebia água com a boca e sacudia. E foi-se feito um tratamento muito grande. Ela ficou muito tempo internada. E depois de muito tempo, a imprensa foi fazer uma entrevista com ela. O que você mais gosta de fazer? Gente, o cérebro dela ficou como de uma criança de 6 anos. Não evoluiu. Então, assim, o ambiente onde a gente está inserido é que faz o ser humano evoluir. Sim. A gente é um ser biopsicossocial. Então, a mesma coisa o próprio bebê. O próprio né? bebê. Porque a gente acha que o bebê aprende a falar. É claro que ele tem o processo ali inicial de estímulos involuntários, mas, por exemplo, o bebê não está olhando para nosso olho, ele está olhando para nossa boca. É verdade. E a gente, instintivamente, a gente abre bastante, a gente articula bastante e fica repetindo, para que ele entenda aquilo, porque ninguém fica falando mamãe uma vez só. É isso aí. Fala mamãe. Fala mamãe, fala papai, fala mamãe, fala papai. Aquilo vai criando esquemas. Isso. Agora, né? se ele não tem esse estímulo também, ele não vai ter muito desse desenvolvimento. Ele vai, sim, ter o seu processo de desenvolvimento, mas ele acaba não seguindo uma sequência. A mesma coisa nesse quadro. Isso aí. Né? A mesma... Não, e foi perguntado para essa menina o que ela mais gostava de fazer. Eu gosto mais de latir. É o que eu mais gosto de fazer, é latir. O que eu mais gosto de fazer é brincar com os cachorros. Porque aquilo ali foi a base que ela teve de carinho, de conexão, de afetividade. E segurança. Segurança. Que foi o ambiente onde ela se desenvolveu até certo ponto. Porque o desenvolvimento, ele é além disso, né? E qual a dica hoje, Jennifer, que você daria para quem sente os sintomas, mas ainda não tem certeza do que está passando, ou tem vergonha do que está passando, ou acha que vai ter um estalar e aquilo vai passar? Porque tem muita gente que pensa isso, né? O pessoal às vezes acha que vai acabar. É temporário. Na verdade, gente, os sintomas, eles só se intensificam. Eles vão se potencializando. Principalmente, aí, olha o perigo das comorbidades, né? Porque, assim,
eu queria desenvolver uma fobia social, porque começou os esquecimentos. Aí você vai ficando com vergonha. Aí você vai ficando reclusa. Aí você vai se isolando. Aí aquilo ali vai gerando um outro transtorno, que gera outro, que gera outro, que gera outro. Assim, não tem volta. Como é que é aquele ditado que fala? Daqui é só para baixo. Aqui é ladeira abaixo. É só pela ladeira abaixo. É só ladeira abaixo. Eu não sou bom em... Como é que fala? Ditados. Ditados, né? Confundo todos eles, tá? Então, assim, se eu falar alguma coisa errada, por favor, relevem. Eu tenho meus probleminhas. Então, caraca, é exatamente isso. Então, é igual piada. Até eu entender, já passou 3 dias, 4, sabe? Aí depois que aí depois tu tá rindo sozinha em casa. Exatamente, nesse estilo. O isolamento social em si, 3 dias de isolamento social é como se a pessoa estivesse fumando 15 cigarros por dia. Uau! Então, aumenta risco de doenças cardiovasculares, entre outras coisas também. Então, assim, gente, procurem um profissional da área. A doutora está aqui, gente. Chamem um médico especializado, um neuropediatra, se for filho, se for uma criança, um neurologista, um psicopatologista, alguém que possa te auxiliar. A gente tem vergonha de coisas bobas, né? Por que a gente vai ter vergonha de procurar ajuda? Teve uma questão que não tem muito a ver, tem a ver, mas não tem, para você ter uma ideia, como ainda existem certos tabus. Quando eu falo que eu faço check-up geral, né, tenho algumas questões físicas de saúde mesmo que eu tenho, então eu preciso, desde a minha adolescência, cuidar. Então, todo ano eu faço mesmo check-up para verificar como é que está, se está tudo ok. E com isso, eu falei assim, mas esse ano eu falei para o médico, eu quero até colonoscopia. Esse ano eu quero geral mesmo, de fio a pavio. Aí, assim, quando eu falo isso, o pessoal, mas para que isso, hein? Não, isso é muito esquisito. Eu falo, não, gente, faz parte do check-up. Endoscopia, colonoscopia, eletroencefalograma, isso faz parte, é que a gente não trabalha com prevenção. A gente trabalha só quando o negócio já aconteceu. A bendita questão cultural, que no Brasil não tem isso. A mesma coisa é diante da psicopatologia. Só vai procurar ou quando surta, né? Porque a gente chama de surto, né? E só dando um adendo, se a pessoa soubesse que para ela sair realmente de um processo de surto no tratamento, são de 6 meses a 1 ano. Uhum. Então, seria muito mais fácil procurem enquanto prevenir. Eu senti, pode não ser nada. Isso aí. Ou pode ser alguma coisa. Mas não é problemático quando você se previne, sabe? Quando você busca antecedência. Essa dica, ela é... É porque o risco, ele já existe a partir do momento que a gente vive, né? Uhum. Viveu, corre-se o risco. Isso. Mas quando a gente trabalha a prevenção, esse risco é muito menor. A probabilidade, né, de você ter uma vida plenamente estabilizada, né, vamos dizer assim, que não é perfeição, de saúde mental e equilibrada, ela é muito maior. E eu aposto que devem perguntar para você, né? Mas por que tanta pergunta? Espero estourar, chegar no ápice. Mas por que está fazendo tanta pergunta da minha gestação, do meu pai, da minha mãe, do não sei o quê? Quando a gente faz a anamnese, porque eu recebo esse tipo de abordagem, né? Mas precisa mesmo perguntar isso? Precisa. É igual um caso. Eu coloquei um vídeo explicando, por exemplo, alterações que ocorrem em crianças devido a uma questão que muita grávida passa, que é a infecção urinária de repetição durante a gestação. Por exemplo, esse tipo de patologia pode gerar transtorno de linguagem na criança. Olha aí. Então, quando eu pergunto, que eu falo, usou medicamento, usou antibiótico, como é que foi, etc. Aí muitas ainda têm essa dúvida. Eu falo, calma, só me responde que eu vou te explicar tudo nos mínimos detalhes, sabe? Tenho essa questão, porque existe um medo muito grande, sim. A minha área em si é uma área um pouco complicada, porque eu tenho que passar ou uma notícia tranquila ou uma notícia que pode mudar a vida da pessoa, né? Mas eu sempre prezo do quê? É esse caso. Quanto mais cedo se começa, melhor. Não é que começou tarde, não tem... Não. Tudo tem jeito na vida. Tudo.
A gente só não tem jeito para Graças uma a Deus, coisa. a neurociência veio para mostrar que nós temos a neuroplasticidade, né? Então, assim, a gente Exatamente. consegue, gente. Dá para correr atrás, dá para se tratar e, principalmente, uma coisa que eu prezo demais, em qualquer coisa que eu faço, é a alegria de viver mesmo. Ter essa alegria, que muitas das vezes uma patologia... Ela tira aquilo, né? Ou se sentir, as pessoas não me entendem, ou eu não posso falar, como eu mesma vivi lá no passado achando, né, que eu não podia mostrar que eu estava passando por alguma coisa, ou que você passou, não, eu não posso contar isso aqui. Isso nos adoece. Adoece. Entendeu? E a psicanálise, ela fala muito disso, né? A gente tem Eu tive isso. muita vergonha, sabe de quê? Depois que eu descobri, eu comecei a entrar em processos de me tratar mesmo e tal, de todo mundo... Eu não gostava daquilo, Emanuele, das pessoas chegarem e falar... Nossa, mas você fala bem. Nossa, mas você é comunicativa. Mas, na verdade, eu estava enfrentando uma insegurança que eu estava tendo. Porque eu ainda estava com aquela questão de... Eu vou falar, eu vou voltar a ter uma vida social com as pessoas, né? E eu lembro que eu fiz uma palestra do ECOI. Eu nem falei sobre ECOI, né? Exato. Eu tenho um projeto de saúde mental. Um projeto social de saúde mental nas escolas, onde a gente leva workshop e fala sobre saúde mental para adolescente. E eu lembro que eu venci esse medo, foi logo depois, foi a minha primeira palestra. Depois do processo todo, de tratamento. SPA, da insegurança. E no dia da palestra, eu estava extremamente insegura. E as pessoas me abordando. E o pessoal achando caramba, que você fala bem. E as tranquilona. pessoas... Caramba. E eu ali, dentro de mim, sabe... Muito, muito, muito insegura do que falar e como falar e tudo. Mas, lembrando, tentando sempre vencer, porque a ansiedade, ela existe, ela é um mecanismo natural do nosso normal, corpo. é. Todo mundo tem ansiedade, né? Mas ela foi feita para ser enfrentada. Porque quando a ansiedade começa a te paralisar, aí o negócio já está patológico. Aí é clínico. Aí é clínico. Porque, geralmente... Aliás, qualquer coisa que te paralise... realmente, ou que te impeça de seguir dentro de um ter uma padrão vida social, de normalidade, digamos assim, é O clínico. desequilíbrio, entre o desequilíbrio. Exatamente. Bom, tá muito bom, né? É verdade. Eu tenho que dar um recado, tá? Seus filhos mandaram beijos, disseram que você está muito bonita. Oh, meus amores. Filho Amo é tudo, vocês. gente. Filho levanta a moral da gente. E também tem uma outra questão, mas essa eu vou deixar um pouquinho mais para o final, que foi seu esposo que pediu. Tá? Muito bom também essa participação e ele saber, e isso não ser nenhum tipo de bloqueio entre vocês, porque também é uma situação que ocorre em alguns quadros, né? Mas que não faz parte do companheirismo, digamos assim. É mas verdade. que ocorre, né, do não posso falar, tem que ficar só entre eu, não posso envolver ou o marido ou a esposa, ou o que seja, né? E aí não é também um fator muito adequado. Bom, a gente está terminando a nossa entrevista de hoje, nosso podcast. Foi muito bom, passou rápido. Passou muito rápido mesmo, gente. E a gente fala um bocado, né? Oxe! Eu tinha bem uma curiosidade, agora eu vou exercer. Eu sei que eu sou entrevistada, mas eu quero te perguntar uma coisa. Pode fazer. Talvez seja uma dúvida geral, né? Às vezes tem alguém que esteja assistindo aí. Procuram mais homens, qual a porcentagem assim, ou mulheres? Para tratamento? Para tratamento. Mulheres. Sempre. Eu imaginei. Porque o homem, ele tem essa dificuldade de assumir que ele está tendo algum problema. Tabu. Isso, é um tabu. Existe um tabu aí nessa situação. Por quê? O homem é o provedor, geralmente, né? Então, ele é o forte. E aí, ter alterações emocionais para ele é um sintoma de fraqueza. Sabe? E aí não é à onde toa, mora o problema. Não é à toa que as estatísticas falam. Tem uma pesquisa que foi pelo psiquiatra Daniel Freeman, até falei naquele dia lá do OAB, 40% das mulheres, elas têm mais chances do que os homens de desenvolver esses quadros de ansiedade, depressão. Exatamente. E talvez seja porque essas estatísticas elucidam o que elas, porque a maior parte das mulheres procuram. E talvez seja isso também, né? Mas outra questão também que a gente precisa abordar é que, infelizmente, né, adoecem mais homens
do que mulheres. Aí. Então, é Então, a procura. Exatamente. Olha a estatística aí. A mulher Às se vezes não é cuida. questão de ser a mulher, mas é porque a mulher ela tem essa questão Ela busca. de buscar se Isso. cuidar muito mais do que o homem. E aí, quando o homem chega a procurar tratamento, ajuda para alguma questão, já está já no limiar bem alto. Então, poucos assumem. Ou quando tem alguma patologia mesmo que não tem, aí alguém leva. Geralmente a esposa leva. E o homem ele só vai quando a esposa leva. O que seriam de vocês, homens, sem nós mulheres? Geralmente é assim, olha, ele não queria vir, não, mas eu falei que tinha que vir, porque a gente precisa olhar, Você tem vê que algo até errado. no check-up geral, exame de rotina, a mulher vai em ginecologista, né? Com mais Exato. frequência. O homem tem aquele tabu da urologia, não vou buscar, não quero. Mas é em tudo. Como é que pode, né? É em tudo. Em tudo, até na saúde mental. Vocês Só estão vendo. avisando que o homem, a partir dos 30, também precisa fazer seu Olha, check-up geral. Obrigada O homem por entra esclarecer, na andropausa viu? também, tá? Por favor, cuidem dos seus hormônios, que isso faz muito bem para a saúde. E a saúde mental também tem que estar em dia. É verdade. Tá? Homem é ser humano também, né? Não fica achando que é super-herói o tempo inteiro. São maravilhosos, têm seu papel fundamental também na nossa Fundamental, vida, na nossa sociedade, mas é um ser humano. E, gente, o papel de vocês não é fácil, não. Pois é. Ser provedor não é fácil. E precisa. Vocês precisam, tem pessoas que precisam de vocês. E agora o nosso final. Seu esposo falou que você canta muito bem. Hã? Ai, gente, não. Não foi? Colocou lá. Eu quero e ver pediu. isso. Eu trabalho com provas. Então, tá ali. Tá a prova ali. Te mandaram vários beijos. Isso. No final, se puder, é claro, peça a ela para cantar uma música. Canta Olha, muito bem. é meu ex-marido. Seu ex? É meu ex-marido, é o pai dos meus É filhos. isso mesmo, já. Seu Jackson? Jackson é meu ex-marido. Ah. Olha, cuidado que meu atual deve estar vendo isso daí. Olha, eu não tenho. Deixa eu explicar. Não é minha culpa. De vez em quando eu cometo umas Acontece. gafes, tá Acontece. bom? Mas assim, é porque eu tenho. Eu não liguei o nome à pessoa. Ó, se eles tiver, e tal, se as mas crianças nada a tivessem ver, tá? pedido uma música específica, eu tentava. Eu tô igual a ele. Tem muito tempo que eu não encosto no teclado, que eu não canto. Tem Mas a muito. música também faz parte da sua vida. Sempre. É um hobby. Sempre fez parte. Eu fiz parte de grupo, né? De louvor. Que show, muito bom. Eu cantava. Então, Então. assim, a música também era uma fonte de fuga também para minha vida. Sempre gostei muito. Ai, que bom. Então, cada um tem o seu ponto de escape. É sua verdade. válvula de escape. Eu era livro. Ler. Literalmente. Falar nisso, gente, o meu livro, Isso. coloca o Vamos link falar lá agora depois, hein, tá, gente? Do Não esquece. trabalho. Vamos falar aqui. Fala do seu livro, comenta aí, fala pro pessoal como é que é. Se inscreve no canal, não, em primeiro lugar, né? Não se esqueça de se inscrever nesse canal aqui, gente. Vários podcasts legais para vocês que querem divulgar seu trabalho. Tem o projeto ECOI, que é o projeto das escolas. Se você tem uma escola, quer falar de saúde mental dentro das escolas, a gente leva um workshop, a gente leva vários profissionais, tem advogado da saúde, psicólogo, a gente faz roda de conversa, a gente leva um óculos de realidade virtual, a gente faz uma experiência imersiva com os adolescentes, eles conseguem ver como que o cérebro deles funciona por dentro, como que são as mudanças no cérebro adolescente, quais diferenças, né, tudo que acontece. E a gente faz várias dinâmicas nesse dia. Então, se você é dono de escola, quer levar o ECOI, tá? Sem custo, tá? Sem fins lucrativo, no caso. E tem os livros também. Os meus livros, eles são voltados para o público jovem. Porque eu faço abordagem de romance, né? Sim. Então, ali, cada final para cada capítulo, no final, eu trago um embasamento científico. Eu falo um pouco com um resumo ali e por que a protagonista agia daquela maneira, tal. O que vocês acham? Estimula a reflexão do adolescente e do jovem. Mas você que é de outra faixa etária também, está livre para comprar, para adquirir também. Tem o físico, tem o e-book, se vocês quiserem também está disponível. Tem outros livros também na plataforma que estão disponíveis. Eu escrevi o A Intensamente, que fala justamente da mente acelerada. Isso. E o link? A gente colocou, não Colocou o link? Colocando de novo, cara.
Isso, vai aparecer de novo para você o link. Basta clicar nesse link. E aí... Gente, pessoal aqui é muito rápido, né? É, viu? Já tá no QR Code, ó. Que isso? Foi. É o pensamento acelerado que ele fala. Aqui só tem assim. Aqui só tem pessoal assim, tudo assim, ó, ninja. Ótimo. Entendeu? E já acessa lá também. Entra na página da Jennifer, verifica lá o trabalho, tudo que ela posta. Lá no Instagram, gente, eu Tem gravo no vários Instagram. vídeos, Isso. falo sobre neurociência, sobre neurodesenvolvimento. Isso aí. E tendo dúvida também, pode mandar lá no direct que a Jennifer vai... Eu falando que a Jennifer vai responder, tá? Pode mandar lá, gente. E claro, querendo, manda sua dúvida, pode... Já aproveita também, curte lá, segue lá no Instagram. A gente também está colocando o meu link, o link da Jennifer. Manda no direct. Eu vou colocar também o telefone de agendamento para vocês. Eu tenho dúvida, Manélio, respondo para vocês, tá? E fiquem à vontade. Eu espero que vocês tenham gostado bastante, como eu gente, gostei. Obrigada. Gostei Passou muito rápido desse podcast. E a gente vai trazer, claro, novas coisas, muitas outras abordagens para vocês. Depois eu vou fazer outro convite para você também, porque a gente vai entrar num outro eixo. E aí, manda também, se você tem algum tema, alguma dúvida, pode mandar, tá? E a gente vai estar conversando. Não se esqueça, baixe o aplicativo da TV PEC para vocês ficarem ligados em tudo o que acontece, vocês verem as programações e os trabalhos que são executados aqui. O empresário que queira divulgar o seu trabalho, fazer o seu comercial também, o telefone da TV PEC vai estar para vocês aí. Entrem em contato e vocês vão ficar com o comercial de vocês. Que ambiente incrível aqui, né? Muito aconchegante. Legal, não é? E eu me senti em casa desde o primeiro momento. E fiquem à vontade. Essa casa também é de vocês. Até terça-feira que vem a gente se vê. E uma semana abençoada, que Deus proteja todos nós e nos dê ali a direção, sabedoria e qualidade de vida. A gente se vê no próximo programa, pessoal.